Então, Sim. a palestra de hoje tem como título a experiência da produtora com uso de variedades resistentes a doenças e controles biológico e orgânico. Então, estamos dando boa-vinda a Daniela Zotz, que é uma enóloga muito talentosa e engenheira de bioprocessos e biotecnologia. A Daniela aprendeu a arte de elaborar vinho com seu pai, no porão da casa, uma tradição familiar que evoluiu para a criação da Casa Zotz, vinhos e uvas. Hoje, ela é sócia proprietária dessa vinícola familiar, que se destaca pela produção de 8 mil garrafas de vinho por ano. A Casa Zotz não é apenas uma vinícola, é um sonho realizado. A paixão e o conhecimento passados de geração em geração resultam em vinhos de alta qualidade, reconhecidos e premiados. De janeiro a fevereiro, a Casa Zotz oferece uma diversidade de 14 variedades de uvas para consumo in natura, destacando-se tanto na produção de vinhos quanto no cultivo de uvas. Fundada oficialmente em 2020, a Casa Zotz já conquistou notáveis premiações, entre elas o título de melhor vinho tinto Merlot de 2020, na Expo Inter 2021, e uma medalha de prata em Mendonça para o Merlot 2022. Essas conquistas refletem a dedicação e o empenho de Daniela e sua família na busca pela excelência, com sua experiência e paixão. Daniela Zotz é um exemplo de inovação e tradição na viticultura, e estamos honrados em tê-la como palestrante nesse seminário e ansiosos para aprender com a sua jornada e expertise. Agradecemos a Daniela pela disponibilidade em abordar este tema conosco. O Luiz Felipe já falou, né, a minha formação. E então, como que foi o nosso início, tá? A propriedade ela foi adquirida na década de 74, na década de 70, ali tá no ano de 79, mas é 74, pelo avô do Juliano, tá? O seu Angélico Causa. E tanto o pai dele como o avô sempre trabalharam um manejo convencional aqui na propriedade. Em 2011, o Juliano ele decidiu, né, que a uva ela não dava o retorno suficiente para ele pagar todas as contas, né? Isso envolve, vocês sabem, né? Cada ano é um ano. E aí a gente tem dificuldades muitas vezes com chuva, geada, como foi falado nas outras palestras, né? E aí ele resolveu sair da propriedade e foi trabalhar na cidade. O que acontece? Quando a gente sai da onde a gente está trabalhando e a gente olha de fora, a gente acaba observando e tendo outro tipo de visão do que nós poderíamos fazer. Então, em 2014, o Juliano, pensando em voltar para a propriedade, foi realizado a cobertura, né, plástica. Então, se utilizou a plasticultura nas fileiras de uva de Moscato de Hamburgo. Essa uva ela tem um carinho muito especial pela gente aqui, porque o Nono, na década de 90, ele importou mudas de Taná do Uruguai. E vieram misturadas no meio mudas de Moscato de Hamburgo. No Uruguai, a uva Moscato de Hamburgo se elabora o clarete, que é um vinho rosé que se toma lá com bastante frequência. Então, o Nono, ele colhia, eram 30 ou 40 mudas, né, videiras, ele colhia essa uva e elaborava o vinho para ele. E Moscato de Hamburgo, eu não sei se alguém de vocês conhece, mas é uma uva muito doce, é uma uva muito saborosa. Então, já que tinha essa variedade na propriedade, o Juliano, ele começou a enxertar, né, mais Moscato de Hamburgo, e nós somos conhecidos, né, desde 2014 por elaborar um vinho rosé seco desta uva. Porque esta variedade Moscato de Hamburgo ela é uma variedade utilizada para se elaborar um moscatel e não um vinho rosé seco. Então, em 2014, ele cobriu essa uva, porque também é uma uva muito saborosa para se consumir ela in natura, para vender ela como uva de mesa in natura. O único problema da uva Moscato de Hamburgo é que ela é irregular, ela tem bagas pequenas, bagas grandes, então o cliente, quando ele olha para essa uva, ele fica com um certo receio, porque ela não é tão bonita como uma BRS Isis, não é tão bonita como uma uva Itália, então ele tem uma certa resistência o cliente, mas quando ele prova, é a mais saborosa que nós temos. Então, em 2015, nós começamos a abrir a propriedade em janeiro e fevereiro para vender esta uva.
Então, final de dezembro até março, né, a gente abria a propriedade. Na época, eu ajudava nos finais de semana, né? Eu moro aqui na propriedade onde a gente tem hoje a Casa Ortis, e a gente, então, vendia uva. Aí, o que acontece? As pessoas chegavam aqui, como a gente só tinha a uva Moscato de Hamburgo, elas começavam a perguntar, você não tem a uva Goethe, você não tem a uva Bananinha, você não tem a uva Rainha Itália? Então, em 2016, a gente resolveu retirar uma parte da uva Niágara branca e introduzir mais 10 variedades de uva de mesa. Então, hoje aqui eu trabalho com 14 diferentes variedades de uva de mesa para consumo in natura. É bastante? É. A gente tem uma fileira, a gente tem uma uva por cada fileira, né? A gente trabalha assim. E então a ideia é que o cliente venha até aqui, deguste a uva, colha, a gente pesa e a pessoa leva para casa. Então, por que tantas variedades? Porque cada cliente que vinha, ele acabava perguntando, tem essa uva? A gente ia lá, comprava muda e plantava. Então, foi um pouco assim que surgiu as uvas de mesa aqui na propriedade, tá? Então, aqui a ideia do nosso projeto é manter a tradição da elaboração do vinho no porão de casa, porque nós sempre trabalhamos com vinho. Então, eu aprendi a fazer vinho com meu pai, o Juliano com o pai dele e o avô. Então, a Casa Ortis, ela surge desse movimento de vender uva de mesa, abrir a propriedade e as pessoas compravam uva, compravam o vinho que a gente elaborava para a família ou o nosso suco. Então, isso 2015, 16, 17, 18, lá por 2019 a gente começou a sentir a necessidade de pensar em registrar uma vinícola. Foi aí que a gente construiu a loja que eu tenho aqui hoje, e aí que a gente começou as atividades como vinícola em 2020. Então, essa é a nossa história de como surgiu a Casas Ortis. Então, antes existia a propriedade e a Casas Ortis surgiu depois. E aqui, então, é um pouquinho do que já foi falado, né? Esse é o meu marido Juliano, meu filho, a minha foto ali. Essa é a uva Moscato de Hamburgo, é uma uva rosada tinta. Na cobertura, eu já falo, ela não chega na coloração do que não coberta, tá? Isso, esse ano a gente pôde comprovar, porque agora eu tô com vinhedo coberto dessa uva e vinhedo não coberto. E a coloração, ela é completamente diferente. É uma questão de insolação, acredito, né? A questão da plasticultura. E aí, aqui, como foi falado, de dezembro a março, a gente realiza a degustação das uvas, né? Então, a pessoa pode vir degustar uva, a gente tem um espaço onde a pessoa pode ficar. E a foto, né, na esquerda é da uva Bananinha, é a uva que o pessoal mais gosta de consumir aqui, tá? E essas são as uvas que a gente trabalha. Então, eu queria chegar nesse slide para mostrar para vocês. Então, na esquerda, a gente tem BRS Núbia, depois tem a Rubi, logo em cima é a Bananinha, aí depois acredito que seja a Moscato de Hamburgo, Niágara Rosada, é essa com os cachos bem grandes. Tudo isso é plasticultura, né, cobertura com manejo orgânico, tá? Todas essas uvas. E aí, logo de cima aqui, a gente tem a Isis, e logo embaixo a gente tem, então, a Rainha Itália. Então, aqui um pouquinho da linha do tempo de como a gente começou, desde, né, partindo do vinhedo coberto em 2014 para 2015 e depois 2016 com um novo vinhedo. Como que a gente introduziu a questão do manejo orgânico, tá? Então, como o professor Marcos falou na explicação dele, quase orgânico, é porque eu não tenho certificação. Então, eu falo manejo orgânico por causa da certificação. Então, em 2017, o Juliano buscou um manejo diferenciado nos vinhedos cobertos, então, com a colaboração da Emater, né? A gente começou a introduzir algumas técnicas, alguns tratamentos, e em 2018 teve um experimento com produtos biológicos, né? E o uso intercalado no restante dos vinhedos cobertos. Então, o que acontece? Imagina o Juliano sempre trabalhou com tratamento convencional.
até até ele acreditar que aquilo ali dava certo, tinha que ser um trabalho gradativo. E eu acho que isso é com a maioria dos produtores, né? Quando a gente quer ter, então, a introdução, né, do manejo orgânico. E por que a gente escolheu o manejo orgânico em 2017? Porque os nossos vinhedos, eles ficam do lado da casa. Em 2016 nasceu o Leonardo, que é o nosso filho. Então, imagina, quanto mais natural, quanto mais orgânico, quanto menos defensivo agrícola a gente pudesse usar aqui próximo, para a nossa saúde, e para quem comprasse a uva também seria melhor. Então, em 2018, teve a colaboração do Instituto Federal, foi nessa época que a gente conheceu o professor Marcos, e daí tinha alguns alunos que vinham fazer experimentos, e aí começou a se notar que tinha como ter um resultado bom com o manejo orgânico. Em 2019, então, teve uma incorporação de um número maior de produtos biológicos e a diminuição, então, do uso de produtos químicos no vinhedo coberto. E 2021, então, a gente trabalhou só manejo de pragas e doenças com produtos biológicos, extrato de plantas e bicarbonato de sódio. Isso quando eu falo é exclusivamente nos vinhedos cobertos, tá? Por quê? Porque, como eu falei, era uma propriedade que sempre trabalhou com manejo convencional. A gente tem o meu sogro que trabalha aqui conosco, então nós temos que convencer, né? Antes convencer o viticultor para depois começar a usar. Então, o Juliano teve o seu convencimento e com isso consegue passar isso para o pai dele. Em 2022, a gente já começou a trabalhar nos vinhedos sem cobertura. Então, quando a gente consegue, a gente entra com a aplicação do manejo orgânico, e quando fica muito perigoso, assim, a perda, né, da produtividade ou de interferir muito na produção, a gente aplica, então, convencional. Então, a gente está trabalhando com um manejo integrado, né, no restante da propriedade. 2020, depois num slide vou mostrar para vocês que teve um ano que a gente conseguiu 70% trabalhar com manejo orgânico no vinhedo que não tem cobertura, mas agora essa última safra que passou, infelizmente, não tinha muito o que fazer, a gente só conseguiu aplicar 2 vezes bacilos e o resto foi, então, tratamento convencional. Então, essa é a nossa trajetória de sair do convencional e ir para o manejo orgânico nas uvas cobertas, tá? Então, um pouquinho aqui das uvas cobertas que a gente trabalha. Em 2014 para 2015, cobrimos Moscato de Hamburgo. 2016 para 2017, implementamos um novo vinhedo com aquelas variedades todas. E 2018, a gente implantou um vinhedo de Niágara Rosada coberta. Esse vinhedo, desde que a gente plantou, só se faz 2 aplicações de bacilos anuais. Só isso. Então, dentro de toda aquela explicação que o professor Luiz também falou, de que tem que ter a questão de um bom manejo, a questão da poda, a questão da desfolha, tudo isso, a gente trabalha, então, só com 2 aplicações nesse vinhedo de bacilos anual. É o único tratamento que a gente faz. Nós tínhamos Isabel sem cobertura, que em 2021-22 não foi feita nenhuma aplicação também de fungicida químico, deu certo. Só que daí essa parte da Isabel a gente acabou cortando, né? E a gente fez a implantação de um vinhedo, então, de vinífera. Aqui está o dado que eu falei para vocês da uva Cabernet Franc, sendo vitis vinífera, né? De 2022 para 2023, intercalando o manejo convencional e bacilos. Então, buscando uma viticultura sustentável, a gente teve uma diminuição de 70% de fungicida químico, né? E aí, então, em 2023 para 2024, como a gente teve muitas chuvas, só foram 3 aplicações de bacilos para o controle de podridões. Então, o que acontece? O que eu queria passar para vocês? Tem muitas pessoas, muitos viticultores que já nascem com o propósito, ou já têm essa filosofia do manejo orgânico. Mas quando a gente vai introduzir em algum lugar, quando a gente vai convencer alguém, a gente tem que ir com muito cuidado, tem que ir devagar, tem que mostrar resultados. Então, essa é a parte mais
é onde você vai ser mais assertivo, tem que mostrar resultado. A gente tentou já, por exemplo, certificar aqui, tá? A gente participou de alguns grupos para fazer certificação em grupo, mas a gente nunca deu continuidade, porque eu tenho áreas muito próximas de manejo convencional, né, de tratamento convencional, então a gente não foca muito nisso, tá? Na questão da certificação. E depois eu vou explicar um pouquinho por quê. Tá. Sobre o manejo, então a gente faz um planejamento do manejo. O professor Marcos falou assim: o Juliano, quando vai pensar no que fazer, tem que pensar o que vai usar, né, nesse vinhedo coberto. Então, na pós-colheita, a gente faz, então, a aplicação de bioinseticida nos troncos, né? A gente utilizou também, porque a gente teve a bananinha, uma variedade de uva que tem bastante colchonilha, então a gente fez a aplicação. Depois a gente faz o manejo do solo também para nematóides, então foi usado agora em 2023 também. Manejo na parte aérea, a gente utiliza extrato de plantas, de algas, né, os bioestimulantes, tratamento com bacilos, bicarbonato de sódio e nanopartículas. Então, o professor falou que a gente usa, né, para o oídio, o bicarbonato de sódio. Sim, a gente utiliza, ele é muito bom, tá? E nesse ano, agora, o Juliano introduziu nanopartículas, que daí ele utiliza para a questão do míldio, tá? Então, esses são os produtos que a gente utiliza aqui. O professor Marcos levantou o questionamento, ou alguém de vocês falou, sobre ter biofábricas aqui na nossa região, tá? Nós, no ano de 2022 para 2023, nós adquirimos, junto com a Rosângela Betu, os bacilos, que ela tinha essa biofábrica. Ela é uma produtora da cooperativa Garibaldi, então ela tinha essa biofábrica e a gente adquiria dela. Nesse ano que passou, ela estava muito corrida, foi um ano difícil, então a gente acabou não comprando esses produtos, e a gente comprou eles todos comerciais. O que a gente nota como produtor é que ao longo desses anos, tá? Desde 2017 até hoje, existe muito mais produto comercial do que quando a gente começou lá atrás. Então, a gente já vê que tem mais marcas, né? Tem outras opções. Essa questão da nanopartícula também chegou agora, nesse ano. Então, tudo que tem de novidade, assim, a gente acaba testando, vendo qual que é o resultado. Então, essa que é a nossa ideia, né? É trabalhar com o que a gente tem no mercado, com o que a gente consegue. O professor também falou em usar, em utilizar, eu anotei umas coisas durante a palestra para depois me lembrar para falar. A gente já usou leite de vaca, sim, tá? É ótimo para a questão do oídio, mas ele mancha as uvas brancas. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai utilizar alguns produtos, que daí a gente tem a questão de manchar a uva. E como é uma uva para consumo in natura, ela tem que estar o mais visivelmente bonita, quanto mais bonita, melhor, sem mancha, né? Sem nenhum tipo de nada pode afetar a questão visual, tá? E então, esse é o nosso trabalho aqui. A gente trabalha com variedades, então, resistentes, tanto na cobertura quanto nos vinhedos sem cobertura. Então, agora eu vou falar um pouquinho das variedades de uva, tá? A gente trabalha aqui, então, com as BRS. Então, são uvas híbridas, né? Desenvolvidas pela Embrapa. E a gente, então, a gente trabalha na cobertura, a gente trabalha com a BRS Isis, tá? A gente trabalha com a BRS Vitória, a BRS Clara e a BRS Núbia. Essas são as BRS que eu já cultivo, que a gente já tem elas plantadas e estão sendo cultivadas. Agora a gente introduziu a BRS Pérola e a BRS Melodia, que são mudas que nós temos, então essas eu não tenho ainda muita experiência com elas. Então, se falando um pouquinho de híbridas na cobertura,
A gente verifica que a Isis, ela tem muita produção, então a gente precisa retirar a questão, né, de alguns cachos, algo assim, escolher, e senão ela não vai amadurecer. Então a gente reduz os cachos que tem na Isis para que ela possa ter uma boa maturação. A Isis é uma uva rosada e é uma uva sem semente. E ela é uma uva mais tardia, tá? Ela é uma uva muito crocante, as pessoas adoram, gostam muito, e os cachos dela são lindos. Assim, eu vou dizer para vocês que em todo esse tempo que a gente tem Isis, os cachos são assim magníficos, muito bonitos. A BRS Vitória é uma uva sem semente tinta. É uma uva, então, que precisa fazer o raleio do cacho, porque ele fica muito compacto e o grão fica pequenininho. Então, a gente tem que ralear o cacho para que ele tenha espaço para crescer a baga. Eu fui numa palestra, numa saída de campo da Embrapa, né? Um dia de campo. E também tem que fazer, ela tem a raques muito próxima do ramo, então ali também tem que tirar um pouquinho, tem que fazer um trabalho, né, nessa parte, para que a gente tenha espaço, né, entre o ramo e o cacho, para poder cortar ali o cacho da uva mais facilmente. Então, esse é a uva BRS Vitória. Sobre a BRS Clara, é a uva branca, ela é bem precoce. Em 25, ali dia 22 de dezembro, a gente já tem ela madura aqui no nosso manejo coberto, né, nas uvas cobertas. A única coisa que ela tem a baga pequena, tá? Ela não desenvolve muito quando a gente trabalha ela com manejo orgânico, não desenvolve o tamanho da baga e ela é muito suscetível a oídio. Pensou em oídio, ela já tem oídio, então é a uva que ela alerta bastante a questão do oídio, é a clara. Então, se a clara está com oídio, tem que cuidar porque a gente tem que fazer o tratamento. O professor falou, então, sobre o oídio, a que menos tem problemas acaba sendo a Isis. A Isis acaba sendo mais resistente. E eu esqueci de falar da BRS Núbia. BRS Núbia, ela tem semente, é a uva tinta mais grossa e é a uva que a gente vende com muita facilidade. Ela dá um cacho enorme. Esse ano que passou, em função de na floração ter mais chuva, a gente teve cachos reduzidos, né? Menores, mas bem saborosos. Mas em 2022 a gente chegou a colher cachos de 3 quilos. Então, é uma uva fantástica, assim, as pessoas comem ela, ela é crocante, assim. Aí eu recebi um cliente outro dia e falou assim, eu vim buscar a uva que explode. Eu falei, como assim uva que explode? Aí ele falou assim, não, é aquela bem grossa, põe na boca e ela explode. Então, o cliente, ele fica fidelizado, porque ele vai conhecendo as variedades e ele gosta muito do nosso trabalho aqui. Então, o que eu ia falar do cliente sobre a certificação é o seguinte. A certificação, no meu ponto de vista, por mais, né, que eu acho que ela é correta, ela tem que ser, mas ela tem muitas etapas, ela acaba sendo um pouco papelada, né, toda essa documentação. É uma coisa que o produtor, ele não gosta muito, né, então... tudo que é documento eu que faço, o Juliano não gosta muito dessa área, mas assim, o que faz com que a gente continue nesse manejo, não necessitando tanto da certificação, é o cliente retornando. É o cliente voltando aqui e dizendo, eu comi a uva, ela não me deu nenhuma reação, porque quando a gente vende a uva e a pessoa ela tem algum problema, alguma alergia com algum defensivo agrícola, ela já fica com o pé atrás, né? Eles estão falando que é orgânico, mas eu não tenho certeza se é porque vou provar. E eu tenho muitos clientes que voltam porque não sofreram nenhum tipo de reação. E agora esse ano, né? Dia 10 de março, esse ano eu já não tinha mais uva. Aí chegou um casal com 2 crianças, e aí ele falou assim, eu vim comprar uva. Eu falei assim, senhor, desculpa, eu não tenho mais. Mas o senhor vai aqui do lado, a gente tem um conhecido. Ele falou assim, eu não vou. Eu quero a sua uva. Eu conheço o seu trabalho e eu sei que são uvas de altíssima qualidade e de sabor.
Então, essa resposta do cliente para nós é o que nos certifica, né? O que nos diz assim, a gente está no caminho certo e a gente, então, continua trabalhando nisso. O professor também comentou que deu tão certo aqui, né? Que a gente agora tá cobrindo mais uma área, tá? De Isabel, tem Niágara Branca e mais uma parte de Niágara Rosada. Então, sim, a gente fez um estudo, nós estávamos com um estagiário do Instituto Federal esse ano aqui conosco, foi o primeiro ano que a gente recebeu o estagiário, e ele fez um cálculo onde a cobertura plástica ela se pagaria no primeiro ano de colheita da safra. Então, tipo, em função de diminuição do tratamento, né? A questão da gente já utilizar o manejo orgânico e o valor que a gente comercializa essa uva no final, já pagaria todo o investimento que a gente faz aqui. Agora, então, eu vou falar um pouquinho das uvas, então, resistentes para vinho, tá? Então, são uvas também BRS. A BRS Lorena, ela foi plantada em 2002, tá? Aqui na propriedade. Ela já tem 22 anos aqui conosco. É o vinhedo mais antigo que a gente tem aqui. E foi questionado sobre o sistema de condução Y, né? Eu sei que um dos ouvintes na outra palestra perguntou. Nós tínhamos essa variedade no sistema de condução Y, mas eu não conhecia o Juliano ainda nessa época, né? E ele falou que não era viável, porque a podridão ela tinha muito mais podridão do que se fosse latada ou se fosse espaldeira, né? Porque tem uma parte do Y que ele não conseguia aplicação, né, do tratamento fitossanitário, então acabava prejudicando ainda mais. Então, eles acabaram cortando, né, e transformando em latado. Então, quem vem me visitar vê as videiras de Lorena tortas, né? Então, porque a gente trabalhava com o sistema Y. E hoje, então, aqui a gente trabalha com latada, tanto a BRS Lorena quanto a BRS Bibiana, e as uvas cobertas todas latadas, né, em função da cobertura. E as viníferas, então, a gente trabalha elas com espaldeira, sistema de condução espaldeira. Então, a BRS Lorena é uma variedade que nós notamos que ela tem a incidência de mais podridões, o cacho é compacto, então, dependendo do ano, né, o fungo se instala, fica ali, e aí a podridão ela é do meio para o resto dos cachos. Diferente, a Bibiana, ela é um cacho alongado. Então, BRS Bibiana, a gente recebeu as gemas em 2019, então a gente foi um dos certificadores, um dos produtores certificadores da variedade. E ela, então, ela tem o cacho bem alongado, então isso faz com que tenha bastante ventilação. E aí a gente não tem a questão das podridões presente na questão da Bibiana. É uma uva que atinge um grau alcoólico também, um grau Brix ou Babo, né? Maior. E também ela é uma variedade que tem que... acaba que ela tem que ser no sistema de condução latada, porque a gente tem que deixar mais ramos por planta, porque como o cacho ele é mais aberto, ele pesa menos, e aí a gente tem que ter uma produção maior para dar, então, em torno de 20 toneladas ao hectare. Então, essa é uma recomendação até da Embrapa, né, sobre o manejo, sobre a questão da poda, né, para que a gente tenha, então, uma produção, né, desta uva. A Lorena, ela é uma uva que tem os tratamentos, tanto a Lorena quanto a Bibiana, a gente usa o manejo integrado, né, então aplica quando dá os bacilos e algum tipo de tratamento orgânico, mas se não, entra com o defensivo agrícola convencional. A Lorena, ela tem alguns problemas, sim, ela precisa de mais tratamentos fitossanitários, já a Bibiana, se comparado com uma vitis vinífera, é a metade. Isso o Juliano comprovou, então, nesses últimos 2 anos,
que ela é uma uva bem resistente, ela é uma uva que tem, então, essa diferença em relação às demais. E o vinho da Bibiana, a gente lançou ele, então, em 2022. Então, aqui trazendo para vocês, né, as opções que a gente tem, são as uvas brasileiras, né, que eu coloco sempre as BRS. A gente tem o Cantari Lorena e o Cantari Bibiana. Cantari é o nome do nosso vinho, a nossa marca. E então o Lorena é bem floral, frutado, ele lembra bastante flores brancas, na boca ele tem um final floral. E o Bibiana, ele também é floral e frutado, mas daí ele tem a tendência de lembrar maçã verde, maracujá, capim-cidreira, e ele é um pouco mais seco no paladar. E aí, pensando, né, em algo diferente, a gente lançou o BRS Bibiana Barricado. Então, como forma de testar essa variedade, né, a gente colocou esse vinho em barrica de carvalho francês, de terceiro uso. O primeiro experimento a gente fez com 3 meses, e depois o segundo lote a gente fez com 6 meses. Então, esse vinho, ele diminui a intensidade floral quando passa pelo carvalho, diminui, então, a intensidade floral e frutada, apresenta um toque de baunilha, e na boca ele tem um toque amanteigado. Então, esse é um vinho premiado, ele ganhou medalha de ouro no concurso brasileiro de vinhos de mesa. E, então, tem as 2 fotos, porque antes de ter o rótulo, a gente assinava na garrafa, né? E depois a gente desenvolveu, então, o rótulo que tem essa moça sentada nas barricas, né? Pode ser eu, pode ser a Bibiana, pode ser qualquer mulher que vai degustar, ou os homens que vão presentear uma mulher para degustar. Então, essa que é a ideia do rótulo. E BRS Lorena é em homenagem à senhora que certificou essa uva, né, em Caxias do Sul, se eu não me engano, é uma propriedade que a Embrapa usou. A proprietária, a dona, se chamava Lorena, então essa é a homenagem. E Bibiana é o nome da uva que é o nome da personagem do livro Tempo e o Vento, escrito pelo gaúcho Érico Veríssimo. Então, esses são os nomes das variedades. Eu gosto bastante de ter essas informações, porque cada uva tem a sua história, né? E aí, então, a gente gosta de ter essas informações para passar para os clientes, né? E para todos que a gente conhece. Então, essa seria um pouquinho da minha explanação, tá? Que era para falar um pouquinho da experiência das uvas aqui que a gente trabalha. Então, trabalhar com manejo orgânico em cobertura é fantástico, é muito bom. Trabalhar manejo orgânico, se for uma uva mais resistente, né? Sem cobertura, a gente até consegue trabalhar. Agora, se for vinífera, a gente tem dificuldade. Então, um dos nossos projetos que está parado é trabalhar cobertura plástica em vites viníferas, tá? A gente até plantou, tem o Tanater, Áldigo, tem variedade Tanater, Áldigo, Malbec e Marcelin, que a gente tem já estão produzindo sistema de condição latada, porque a gente iria cobrir. O que acontece? Como a gente degusta alguns vinhos, tintos principalmente, eu acho que eles perdem muito na qualidade em questão da coloração. E eu já degustei alguns vinhos tintos que perdem característica na análise sensorial, característica varietal, eu quero dizer, né? Então, nesse caso, a gente interrompeu esse projeto, porque a gente está pensando melhor se vai trabalhar essas uvas, então, cobertas com manejo orgânico ou não. Então, aí é uma questão da gente buscar mercado, né? Questão do que a gente quer, para onde a gente quer se direcionar. E como aí eu trabalho com convencional, né, integrado, no caso, que é o que a gente está tentando trabalhar com o professor Marcos e o professor Luiz, a gente teria os 2 tipos de vinho, né? Teria o vinho convencional e teria o orgânico. Então, a explicação ela fica um pouco difícil para o cliente final.
Então, a gente está segurando esse projeto, não tem nada decidido ainda, e é uma questão, então, de você se posicionar, né? Então, por enquanto, a gente está trabalhando esses vinhos, né, com a questão de esse manejo integrado. Eu agradeço estar aqui. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. O Juliano também, né? Tem os nossos contatos. Depois eu deixo com o pessoal também. O pessoal que organizou tem os nossos contatos. E quando quiserem vir nos visitar, quando quiserem fazer uma viagem técnica também, a gente gosta de receber aqui, a gente gosta de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada, Daniela, pela apresentação. É muito interessante, acho que para todo mundo. É um assunto ainda muito novo para todo mundo, essa parte orgânica, né? A gente tem pouco acesso a produtores que se arriscam, né? Porque é realmente um desafio contínuo, e agora a gente percebe que cada vez mais, em função dessas mudanças climáticas que vem acontecendo. Então, a gente ter a história de uma pessoa que vivencia isso no dia a dia, com o manejo ali, né, na pele, é muito interessante para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a gente agradece bastante a tua participação em ter aceitado aqui a vir contribuir com esse workshop. E agora a gente vai passar para as perguntas que foram colocadas ali. Quem tiver mais perguntas ou dúvidas, pode ir colocando no chat, tá, gente? Então, vamos lá. Você falou, eu esqueci, eu anotei até aqui, mas eu não segui a lista. O professor Marcos falou, né? Vocês viram que tinha momentos que a gente tinha 3 aplicações, 7 aplicações, dependendo lá o estágio da videira. Sim. Então, assim, tem momentos que o Juliano aplica de 3 em 3 dias. Tá? Tem momentos que espaça mais. Então, está muito interligado com o clima. E a gente vinha com 3 anos de estiagem e agora começam os anos chuvosos. Então, essa questão ela é bem complicada. Você tem que estar no dia a dia no vinhedo. E aí as pessoas, né, os leigos, eles chegam e dizem assim, mas vocês não têm roseiras aqui, como é que vocês sabem como é que vai... porque as vinícolas, né, falam que as roseiras, né, são indicadores de que tem algum problema. Eu falei, não, mas a gente tem que estar toda hora no vinhedo. Então, assim, você caminha, você verifica, você fica muito conectado com... a questão de aplicativo de clima, né? Para ver como é que vai ser, como é que vai como é que o clima vai andar naqueles dias. Só que o diferencial também da plasticultura é que você consegue trabalhar mesmo com chuva, né? Então, claro, tem a ver também umidade e tudo isso, mas às vezes você consegue aplicações que no manejo sem cobertura você tem que esperar para secar, para ter toda essa diferença. Então, que nem o professor falou, quantas vezes eu tenho que aplicar? Vai de cada safra. E aí tem que ser um trabalho que você tem que estar no vinhedo com bastante frequência. Perfeito, é o tempo todo você monitorando, né? E agora cada vez mais. A gente não tem mais um dia de paz, na verdade. Vamos lá, a primeira pergunta é da Maria Rita, ela é de Lages, aqui ela já disse que esteve na vinícola e foi muito bem recebida, e parabeniza pela apresentação e pergunta, né? Quais seriam os maiores desafios na produção sustentável? Então, é a questão do clima, né? Porque assim, hoje, que nem eu falei, hoje a gente já tem mais ferramentas de produtos que estão à disposição para se usar. A única questão é você ter as condições para que você aplique. Então, que nem a Cabernet Franc, né? O ano passado para esse ano, a gente começou com aplicações de bacilos e chegou um certo momento que teve que abandonar e entrar, então, com o defensivo agrícola. Então, é sempre assim? Não, não é. E também pode ocorrer defensivo agrícola, manejo orgânico, defensivo agrícola. Pode ocorrer.
Então, essa questão, ela é muito voltada para o clima que a gente vai ter naquele ano. Não sei se seria nesse sentido a pergunta, né? Mas os desafios da produção sustentável, e aí eu entendo como produção sustentável o manejo integrado, né? Que seria isso, né? Quando pode não aplicar, você não aplicaria e você segura o quanto consegue com manejo orgânico. E aí depois você entra com o convencional, o defensivo agrícola. Eu acho que talvez, se a gente difundisse mais isso, que poderia ter essa integração entre esses dois tipos de manejo, eu acho que ajudaria bastante na disseminação, né? E as pessoas trabalharem com mais produção sustentável, né? Perfeito, com certeza. É aquilo que você falou, né? Convencer, de repente, o produtor a testar, né? Isso. E a questão do desafio da produção sustentável, ela entra também na questão, né, de variedades mais resistentes, que no caso é a bibiana, né? Então, numa menor área, você tem uma produção maior. Isso também é sustentável, né? Diminuição do defensivo agrícola para a saúde do produtor. Então, tudo isso, quando a gente vai trabalhar com uma variedade, a gente pensa muito, né? O Juliano, ele tem cada vez mais tentado diminuir as aplicações, porque é uma questão de saúde também, né? A questão do produtor que vai lá, faz aplicação, é uma questão da saúde do produtor. Então, esse ano a gente vai até testar drone, porque daí tem menos a incidência dele no trator, de estar direto, né, com as aplicações. Então, também. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente pode ir usando para tornar essa produção sustentável, né? O que acontece também? O produtor, muitas vezes, e eu vejo que isso ninguém faz, é o cálculo de quanto ele gasta de defensivo agrícola. Né? Quando eu conheci o Juliano, em 2011, o Juliano seguia uma receita que o vendedor vinha e passava, né? Vai aplicar isso. Eu nunca fui boa em viticultura, tá? Sempre fui mais voltada para enologia. Eu aprendi, na verdade, viticultura com o Juliano. E aí nós começamos a estudar juntos, porque a pessoa vinha e dizia, aplica produto X e produto Y. Aí ele começou a ler a bula e eles tinham o mesmo princípio ativo. Então ele só estava botando mais dose daquilo que não ia resolver. Então isso é um trabalho que às vezes tem que ser feito com, claro, a empresa que vende o que ela quer? Ela quer vender. O vendedor depende disso. Mas eu acho que talvez se tenha mais apoio técnico das entidades, de mostrar, talvez a gente tenha até essa redução só nesse parâmetro, né? De mostrar para o produtor o quanto ele gasta de defensivo agrícola e o quanto ele coloca em duplicidade em muitas coisas. Então, isso é experiência, né? Do dia a dia, assim, que eu vejo, né? Que daí, muitas vezes, quando a gente só estuda ou quando a gente só faz a indicação do produto, a gente não se dá conta, às vezes, disso, né? Exatamente, é ficar ali e colocar tudo no papel, né? Porque às vezes você tá com ajuste, você já consegue economizar muito. Isso mesmo. E o professor também falou, né, sobre a pulverização, né? Então a gente está com um trabalho com os alunos deles, tem uma turma que faz uns trabalhos aqui conosco, e a última vez que eles estiveram aqui antes das chuvas até, foi a gente testar a pressão dos bicos do pulverizador. Então, essas pequenas coisas, elas fazem uma diferença enorme, né? Se você tá com os bicos certos, se você tem a pressão certa, se você... Então, tudo isso interfere em você utilizar bem aquilo que você está utilizando, porque às vezes se gasta tanto ou se tem tanto desperdício que não seria necessário, né? É o resultado esperado, né? É. A outra pergunta, obrigada, Daniela, é do Velocino Bolzani. Ele diz parabéns pelo trabalho de enoturismo sustentável que vocês realizam. E aí ele pergunta, né? Vocês comercializam quantos por cento dos vinhos na propriedade e quantos por cento dos vinhedos já estão cobertos, já tem a plasticultura? Então,
A propriedade aqui, quando foi adquirida pelo Nono Angélico, ela era de 12 hectares. Então, o meu marido, Juliano, e o pai dele sempre ajudaram o Nono, né? Depois o Nono ficou mais idoso, então eles... aqui é muito comum arrendar, né? Então, paga uma porcentagem, né? E o Juliano sempre cuidou de todos os vinhedos. Em 2016, o Nono faleceu e a gente, então, dividiu as terras com os demais irmãos da minha sogra e a gente ficou só com 2,5 hectares aqui. E aí a gente buscou, porque como são 2 famílias, 2,5 hectares é muito pouco. Então, a gente, além desses 2,5 hectares, a gente arrenda mais 4 de proprietários. Então, a gente trabalha 6,5 hectares no total. Desses 6,5 hectares, 30% eu uso para a elaboração dos vinhos aqui da Casa Zotes e 70% a gente ainda vende as uvas para outras vinícolas, tá? Então, essa é a porcentagem do que eu uso de uvas para a vinícola, para a elaboração de vinhos. Qual que é o nosso projeto futuro? Não trabalhar mais com esses vinhedos arrendados, trabalhar 100% a nossa propriedade e vinificar 100% que a gente tem aqui, tá? E aí você me questionou quantos por cento são vinhedos cobertos. A gente tem agora 0,5 hectare coberto. E aí, cobrindo mais, essa área que a gente cobriu agora vai dar 0,8, eu acho, de 2,5 hectares. Então, essa é a questão da porcentagem aí, eu não fiz, mas é 0,8 hectares é coberto. E não, vai dar um pouquinho mais. Eu tenho 0,5 aqui, 0,3 de Niagara e agora mais 0,3. Então, vai dar 1 hectare mais ou menos coberto. De 2,5 hectares. E da produção de vinho, é comercializado tudo aí na propriedade ou você tem outros lugares de comercialização? A nossa produção, ela é 70% do enoturismo, tá? 25% em feiras de agricultura familiar e 5% a gente comercializa despachando o produto. Então, nesse momento, a gente foi bastante impactado, porque vocês sabem que com as fortes chuvas aqui, eu vou dizer para vocês que de sábado passado e agora essa semana movimentou bem, graças a Deus, e está retomando, né, o turismo. Então, hoje, com tudo isso, e desde o início do ano, a gente já vinha conversando, eu e o Juliano, de buscar novos mercados, de ter o nosso vinho fora daqui, trabalhar em lojas, trabalhar em empórios, né? Por isso que o Juliano hoje está em Brasília, está ocorrendo a Expoche, que é como se fosse a Expo Inter aqui no Sul. Em Santa Catarina, não sei que feira vocês têm de agronegócio, assim, que seja tão forte, né? Mas ele tá lá, então, divulgando os nossos vinhos e comercializando. Então, hoje eu vendo 70% aqui e 25% em feiras de agricultura familiar. Então, é a venda direta ao consumidor final, é quase praticamente... isso aí. Muito obrigada. E dos vinhedos, dos vinhedos cobertos, o vinho que a gente elabora da parte de vinhedos cobertos é o Moscato de Hamburgo Rosé Seco. A gente, então, trabalha esse vinho e aí ele vem das uvas cobertas, porque o que acontece? A Moscato de Hamburgo é a que eu tenho mais área, né, coberta, e a gente comercializa o que é cacho bonito, maduro, né? E aí o cacho mais irregular, o cacho que tem uma maturação diferenciada, a gente acaba colhendo e elaborando vinho. Sobre vinificação, eu tenho notado um problema na questão daí do Moscato de Hamburgo, na questão de precipitados de cálcio, tá? Que a gente nunca teve, mas o Juliano começou a utilizar alguns tipos de produtos para utilizar na cobertura que tem cálcio. E aí a gente começou a ter essa dificuldade de ter excesso de cálcio no vinho, tá? Então, durante a fermentação, esse ano eu testei um estabilizante, né, que já sequestra, né, esse cálcio, né? E aí, mas mesmo assim, eu
estou tendo dificuldade na estabilização do vinho rosé. Então, são coisas que a gente vai mudando o manejo no vinhedo e depois vai tendo influência no vinho, né? Que a gente até nem tinha se dado conta. O Moscato de Hamburgo a gente engarrafa, tá brilhante, tá límpido. Chega um certo momento que ele começa a ficar turvo. Aí a gente desconfiou de estabilização proteica, várias coisas, mas ele estava bem estabilizado, né? E aí a gente foi investigando e acredita que seja essa questão do cálcio, mas ainda não tenho certeza. O vinhedo é a representação de tudo depois na cantina, não tem jeito, né? E uma última pergunta é do Juarez, nosso colega. Quais são os seus planos futuros em relação ao uso de variedades resistentes? Daí eu acrescento, se você já tem em mente um projeto para as kiwi, por exemplo, né, que o André comentou, dessas que já estão disponíveis aí, e práticas de controle biológico orgânico, e há alguma nova tecnologia ou método que você pretende implementar? Então, sobre as variedades, neste momento eu não tenho mais área de cultivo, né? A gente já definiu, né, trabalhar com algumas variedades que a gente gosta bastante, que o Juliano tem bastante experiência, né? Então, eu só teria uma área que eu conseguiria tirar, que eu esqueci de falar, BRS Cora também a gente tem, que é uma variedade que ela tem um problema que ela desgrana muito. Então, essa variedade ela é utilizada para suco. E essa variedade eu tenho ela fora da cobertura. Até esqueci de comentar, são tantas variedades que às vezes a gente esquece. E talvez esse vinhedo eu teria que fazer uma substituição, tá? Mas no momento ela me auxilia, essa uva auxilia na pisa da uva. Como eu tenho a parte de enoturismo, a gente utiliza ela assim como para usar para pisa. Depois a gente usa esse produto, né? A gente faz a compostagem, eu não uso para vinificação. Vai para compostagem e depois a gente utiliza, né, na nossa terra aqui. Então, ali eu ainda não sei o que a gente iria plantar. Sobre as piwi, eu li alguma coisa, né? Hoje o professor até André esclareceu, né? Porque eu tinha sempre uma pergunta que era uma das minhas perguntas, né? Porque é que elas são consideradas vitiviníferas e as nossas híbridas não, mas daí ele explicou que tem a ver com o ramo, com a folha, né? Que ela tem que seguir um padrão de vitis vinífera. Mas eu nunca testei nenhuma. O contato que eu tenho com as piwi é do professor Eduardo Giovannini, que foi meu professor. Hoje ele tem uma vinícola em Viamão e eu estive lá visitando e ele trabalha com a Cabernet, que tem um nome diferente, né? Eu nunca gravo assim. E ele diz que são fantásticas, né? Então, ele disse que trabalha, que é muito bom. E eu vi que uma das perguntas era sobre a aceitação dessas variedades no mercado, né? Na outra palestra. Tudo é uma questão de trabalhar, tá? Tudo é uma questão de divulgar. BRS Bibiana também é uma variedade que ninguém conhece. Só que se você tem um apoio da entidade regional que te ajuda a divulgar, que faz um trabalho bom, você consegue ir aonde você quiser. Vou contar o caso aqui da Embrapa, que no primeiro momento pegou essa variedade e colocou nas cooperativas, né? E fez uma divulgação. E depois pegou essa variedade e colocou dentro das vinícolas familiares. Por quê? Porque esse trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, de falar para um, falar para outro, falar para outro, às vezes ele é mais importante do que você ter uma grande empresa, uma grande cooperativa que não dá foco em uma determinada variedade. Então, hoje, por exemplo, eu não vou mais elaborar Chardonnay, vinho branco, porque o BRS Bibiana tirou o Chardonnay de campo, porque como ele é aromático, é o primeiro vinho que eu introduzo, porque eu recebo pessoas de todo o Brasil, então tem gente que não gosta de vinho seco. E o BRS Bibiana é um vinho leve, frutado, então as pessoas se encantam porque elas conseguem sentir o aroma.
E aí, o Chardonnay eu tive que passar agora ele em barrica para ele ir para uma outra linha de produto, porque senão ele tinha perdido o charme dele. Então, tudo isso é uma questão de trabalhar. Tudo é uma questão de você se posicionar, trabalhar. Só que não é uma coisa assim que é rápida. Você tem que ir aos poucos, introduzindo e sempre difundindo quanto mais conseguir, né? Então, a outra pergunta dele é sobre práticas de controle, né? A questão de planos futuros, né? A gente, na verdade, como eu comentei, o Juliano, a gente recebe, às vezes, aqui alguns representantes, né? O professor Marcos, ele também, às vezes, nos apresenta novos produtos, né? E a gente vai testando, a gente é bem aberto, assim, a testes, né? E a ideia é você buscar uma forma de trabalhar. Você tem que gostar daquele produto, no sentido assim, ele é eficiente, ele me ajuda nisso aqui. Então, a gente nunca deixa de testar ou procurar novos produtos, né? E também ele utilizou daí nanopartículas nessa última safra e ele gostou, teve resultados bons. Então, a gente está sempre procurando novidades, né? Não sei se faltou alguma parte da pergunta. Acho que era isso, né? Era isso. Você falou de todas as questões que ele colocou. É ter essa abertura para testar mesmo, que eu acho que é o grande passe. Bom, é complicado, porque assim, né? Eu vou testar, eu vou perder. Sim, eu vou testar, eu vou perder. Perder, mas ganhar depois. Né? Tem que entender que assim, não é todo mundo que está disposto a usar uma parte do vinhedo e fazer esse teste. Outra coisa, nós que somos da área acadêmica, assim, que estudamos, que temos essa noção de que é experimento, que tem que fazer tratamento normal aqui, no outro testemunha, né? E a gente entende, mas nem sempre eles entendem isso. Então, tem que ser muito bem colocado, tem que fazer um trabalho que a gente tem que mostrar o porquê faz, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente está fazendo cobertura verde, cobertura vegetal nos vinhedos. O Juliano, ele é um pouco contra, porque ele sempre plantou em tempos errados. Então, quando tinha que estar fazendo a deitar, né, a parte vegetal, ela estava brotando. Então, tudo isso também tem que cuidar, porque a gente, às vezes, acha que as pessoas conhecem tudo, mas nem sempre elas conhecem a praticidade ou como tem que ser aplicado. E muito é a prática. Eu vou fazer um comentário agora que não tem nada a ver com o manejo, a questão do nosso assunto, mas tem a ver com a questão da adubação. A gente trabalha com um adubo de peru orgânico, até vem de Chapecó. E o meu sogro, ele sempre quis espalhar com a pá, que nem o professor Marcos falou, né? Ele senta no trator e vai jogando, né, as quantidades. Aí, o Juliano tinha que sair para viajar e não tinha tempo hábil para fazer isso em todo o vinhedo. Então, eles fizeram numa parte, assim, e na outra, eu tenho um menininho de 7 anos, né? Então, no feriado de Corpus Christi, na sexta-feira, ele pegou meu filho, sentou no colo, botou no trator e usou um espalhador. Porque a gente tem esse espalhador há 4 anos. Só que na cabeça do meu sogro não funciona, porque não espalha direito, porque não dá aquela homogeneidade, né? Então, olha bem. O Juliano espalhou, vocês têm que ver a diferença da que foi pelo espalhado com o espalhador, né? A diferença da vegetação é o dobro quase, mais do que o dobro, porque é muito visível. Aí o Juliano falou assim, não, o espalhador funciona. Então, para vocês verem que agricultor, produtor, é na prática que a gente mostra.
Não adianta, às vezes, a gente vai lá com um artigo e é isso aqui, é isso aqui. Às vezes começa com duas videiras, e aí vocês vão implementando cada vez mais. 2, 3, claro, né? Dependendo da área que a pessoa tem. Mas tem que mostrar, tem que ser na prática. É só na base dos resultados visíveis. Visíveis, é isso aí. Bom, eu acho que era isso, Daniela. A gente agradece muito, as perguntas eram essas, o teu tempo, a tua história, uma história muito bonita. Obrigada pela experiência e estamos à disposição aí. Muito obrigada a todos os participantes. Agora eu passo a palavra ao meu colega Luiz para o encerramento, então, deste evento. Muito obrigado, Daniela. Acho que, assim como eu, muitas pessoas do chat, muitas delas querem visitar, acho que tua propriedade, teu vinhedo. Já deu vontade de comer uma uva aqui. Fora da época, dá mais vontade, né? Então, a gente vai encerrar, então, o nosso evento. Agradecemos mais uma vez a Daniela pela palestra, pela disponibilidade de participar do nosso primeiro workshop sobre vitivinicultura orgânica da Serra Catarinense. E agradecemos também a todos que acompanharam essa palestra. Então, em nome do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Urupema, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da Daniela e dos outros palestrantes. Agradecer de forma especial a essa comissão organizadora, então, que esse evento foi organizado pelos discentes da nossa unidade curricular. A Thalita não está aí, não estou vendo ela, deve estar com a câmera desligada, mas está presente no evento também, tá? E agradeço, então, a todos que estiveram presentes. Mantemos um excelente público para um sábado, manhã e tarde, né? Então, era o nosso objetivo. Então, fico muito feliz, muito grata a todos e principalmente a turma que nos auxiliou. A Gabriele, que eu esqueci, e a Thalita também deve estar